livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que nos diz assim, ó: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Repita comigo, vencedores. Repita comigo, vencedores. Escuta, por aquele que nos amou. Tomeis os vossos assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós fizemos menção de dois textos bíblicos, um no livro de Romanos, que é o tema desta campanha, e também fizemos menção no livro de Oséias, capítulo 2, e nós mencionamos aqui o versículo 20. A história de Oséias é uma história interessante, porque eu vinha falando com o pastor desta congregação, falando um pouquinho do que o Senhor ministrava no meu coração, a respeito dessa história tão linda. Essa história de Oséias poderiam fazer filme, já fizeram um filme dessa história, amém? E é uma história de amor, mas é uma história de problemas, dificuldades. Vai tratar de uma família que teve problema, e que família não tem problema? Que família não tem dificuldade? Que família não passa por crise, amém? Mas nós estamos subordinados a um tema, somos mais que vencedores. Mas quando nós olhamos essa família, é interessante, porque nós vamos analisar o contexto dessa família. Logo no capítulo 1, a história vai desenrolar. Nós vamos ver o personagem principal, é o Oséias dessa história. Oséias é um profeta. O que o profeta fazia? O profeta fazia aquilo que Deus mandava. Deus falava o profeta, e o profeta trazia mensagem para o povo. Mas esse profeta tem algo diferente, porque agora Deus não está falando para ele profetizar para o povo, mas para ele vivenciar o que Deus está vivendo. E é interessante, porque se colocar no lugar de Deus, é meio estranho isso aqui, porque quando nós chegamos na casa de Deus, pedimos tantas coisas para Deus, requeremos tantas coisas de Deus, mas se damos tão pouco para Deus, e às vezes não entendemos qual é o plano, qual é o projeto de Deus para com as nossas vidas, porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, o projeto de Deus é maior que os nossos projetos, e operando Deus, quem impedirá? Se em Romanos capítulo 8, a qual nós temos menção, se olhar um pouquinho antes, nós vamos ver com o apóstolo Paulo, amém, que é um mártir da igreja, sofredor da igreja, ele vai dizer, missionário Silvano, amém, que vai falar do canto da vitória, dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Quem pode separar do amor? A luta, a perseguição, a fome, a nudez, a espada. Mas como está escrito, nada pode separar do amor que está em Cristo Jesus. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas deu o seu filho por amor de todos nós, amém? Por isso somos mais que vencedores, por aquele que está em Cristo Jesus. Quando nós olhamos esse livro de Oséias, é interessante, porque nós vamos ver o próprio Deus falando com Oséias. A Bíblia diz, e vem a palavra do Senhor a Oséias, irmão. E eu falava hoje com o pastor William, quando falava no primeiro versículo do livro de Oséias, a respeito da palavra, irmão. E essa palavra não era qualquer palavra, porque por certo, irmão, nós vemos o dia que nós vivenciamos as pessoas perdidas em si mesmas. As pessoas escutam tantas vozes, e no meio de tantas vozes, amém, elas se tornam perdidas em si mesmas, não sabem que rumo, que direção tomar. Mas Oséias já nos ensina algo de interessante nesse capítulo 1, porque a palavra que ele está escutando não era do pastor, não era do reverendo, não era do bispo, não era do padre, amém? Não era do diácono, não era do evangelista, não era da irmã do civilização, mas a palavra era do Senhor, irmão. E a palavra do Senhor, ela traz vida. A palavra do Senhor é mais poderosa que uma espada de dois gumes, faz separação entre juntas e medula, alma e espírito, é para discernir a intenção do meu teu coração. Ele sabe o que você está pensando nesse momento, ele sabe o que você necessita nesse momento. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver, aqui o texto vai dizer que ele era filho de Berari. Quem é Berari, pastor? Berari foi o pai de Oséias, tem o significado de um poço, mas quando a gente fala de poço, irmão, quem nunca se sentiu no fundo do poço? E coisa terrível quando nós se encontramos no fundo do poço, parece que não tem saída. Quando nós falamos no poço, biblicamente, falamos de cisterna. Cisterna é um lugar difícil, porque é um lugar que daqui a pouco, no fundo da cisterna, é um lamaçal, é um lodo, amém? E se a pessoa daqui a pouco se encontra lá dentro, porque por muitos escravos, pessoas que eram presas, muitas vezes tocavam dentro da cisterna, e a saída, tu olhava, não tinha saída. De um lado era um paredão, era um lugar escuro, um lugar frio, mas quando olhava para cima, tu via aquele buraco, amém? Aí o salmista vai dizer, eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Deus sempre trabalhou com prioridade, amém? Primeira prioridade é o céu, para depois de eu trabalhar na terra. Por isso
isso que você chegou no melhor lugar, irmão. Os céus têm resposta para você nessa noite. Não foi em vão que você chegou aqui neste lugar. Quando nós olhamos no versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que Deus fala com Oséias: Oséias, desce para o prostíbulo, vai para a prostituição, pega uma mulher de prostituição, meus irmãos. Parece que está algo errado aqui. Se é nos dias de hoje, irmão, daqui a pouco nós como igreja, nós não ia aceitar Oséias dessa congregação, porque nós é chamado de adúltero, esse homem é louco. Imagina numa prostituição tirar uma mulher prostituta. A Bíblia diz que ele vai se unir a ela, irmão. Ele vai ter 3 filhos, vai formar uma família com esta mulher, e a Bíblia vai dizer que esta mulher, por Gomer, vai ter os 3 filhos, e é interessante ver o nome deles, irmão. E eu estava analisando e me chamou a atenção, porque se o nome de Gomer, irmão, tem o significado de perfeição, hoje no dia que nós vivemos, irmão, as pessoas lutam por ser perfeitas, e quantas pessoas se frustram na caminhada. As pessoas chegam na igreja e querem uma perfeição, irmão, mas aqui é o lugar que tem mais dificuldade, porque são pessoas que reconheceram, amém, as suas falhas, as suas limitações, as suas dificuldades, mas Deus vai além do nosso limite para a glória do Senhor Jesus. Deus te trouxe aqui, minha irmã, com o propósito de Deus. Deus sabe a inquietação do teu coração, a aflição. Ele te trouxe aqui porque Ele tem um propósito, um projeto. Tem coisas que tu não consegue compartilhar com as pessoas. É um vazio existencial dentro de você. Mas o Senhor trouxe aqui devido ao propósito, o projeto que Ele tem com você. Ele vai botar um cântico nos teus lábios. Tu vai lembrar desta noite, porque muitas vezes se sentiu como derrotada. As palavras te feriram, muitas vezes se sentiu como objeto. Mas Deus vai mudar, Deus vai transformar, e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Muitas coisas tu não está entendendo porque você está passando. Tem sido difícil para você esse ano, mas não vai findar o ano. Deus vai mudar a tua situação, e o teu cativeiro, o teu estado, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Assim diz o Senhor. Eu quero que minha esposa dê um abraço nessa mulher. Eu não conheço ela aqui, mas o Deus dos céus conhece, irmão, e tem resposta para mim e para a tua vida. Quem pode estender a mão, glorificar o Deus que aqui está, irmão. Deus operando, ninguém pode pedir o operar de Deus, irmão. Deus agindo, não tem quem impeça o agir de Deus. Oh, glória! Deus está neste lugar. Estamos no encerramento da campanha. Aleluia! De nada nos adianta nós nos reunir aqui, Janete, se Deus não estiver aqui. Ele vai envolver nós com a presença dEle. Esse homem conhecido como Oséias vai ter um filho com esta mulher conhecida por Gomer. Primeiro filho que ela vai ter chama Jezreel. Jezreel tem um significado, Deus espalha. O significado é estranho, por quê? Porque tem coisas que parece estar espalhada na nossa vida. Tem coisas que parece que se derramou, tem coisas que parece que separou, tem coisas que parece que nos abandonou. Tem momentos que a gente sente só, irmão. Quando é terrível a solidão, parece que é um demônio que inferniza a nossa vida. Às vezes nós estamos cercados de pessoas, mas parece tão vazio, parece que estamos sozinhos, parece que tem pessoas do nosso lado, mas de repente a nossa luta, a nossa guerra. Parece um momento, parece que nós estamos no calabouço, cisterna, no deserto. E é tão difícil entender o ser humano, porque o ser humano é tão complexo, cheio de limitações, de fraqueza. E às vezes nós não entendemos nós mesmos. E aqui nós vemos esta família gerando o primeiro filho. Deveria ser uma alegria, irmão. Mas pensa bem em chamar o filho aquele que espalha. Quem quer ficar perto daquela pessoa que espalha? Aleluia. Tem pessoas que levam a contenda, levam a discórdia, isso derrama problema e dificuldade. Irmão, o primeiro filho é Jezreel, e a Bíblia diz que Deus visitará Jezreel, mas a coisa de visitar, irmão, Deus não quer só visitar nós, Deus quer fazer morada em mim e você para a glória do Senhor Jesus. Ele quer fazer morada em você. Agora quem tem que visitar é eu e você. Talvez você está nessa noite sentindo falta de alguém, irmão. E eu sei que nós temos meios de comunicação. Hoje nós temos o Instagram, o Face, o Twitter e tantas outras ferramentas, o WhatsApp. E às vezes nós sentimos falta de alguém, nós podíamos perguntar: irmão, como é que tu está? Posso ir fazer uma visita? Posso orar por você? Mas é mais fácil nós se unir para falar de alguém, irmão. É mais fácil nós se unir e perder tempo. Mas o texto é interessante, vai dizer: e Deus castigará. Irmão, Deus só castiga aquele que Ele ama, amém? Porque Ele não tem nós por inocente, louvado Senhor Jesus. Tu já viu, irmão? Eu sou filho de policial, tenho uma mãe e um pai policial, e certa feita eu e meu irmão mais novo, moleque, amém? Tinha um amigo que nós andava, e tem aquele ditado, se tu andar com determinada pessoa, daqui a pouco tu vai ser parecida com ela. Anda, como é que diz? Com quem antes é?
Direi quem és. Me diz com quem andas e direis quem és. Já escutou isso? E nós andávamos com a mãe dizia, não anda com esse moço. O André era o nome dele. E nós andávamos com o André. Mãe policial, pai policial. E uma vez nós entramos com ele, daqui a pouco no mercado. Eu me lembro com o senhor, ele botou uma barra de chocolate. Entenda? Passou e daqui a pouco nós saímos, ele dividiu, olha que é fácil, sem pagar nada. Vai, vocês conseguem. Meu irmão tem 2 anos de diferença. E nós fomos, cada um botou uma barra de chocolate. Só que o meu irmão, nunca tinha feito isso aí. Eu saí na frente, daqui a pouco o cara pegou ele pelo cangote, puxou para dentro. E ele botou a mão aqui, tirou uma barra de chocolate. Assim. O cara botou ele dentro de uma cana fria. E eu estou esperando meu irmão, porque meu irmão saiu tudo gelado. Daí ele veio e me pegaram lá dentro. E eu falei, não estou entendendo como te pegaram. O cara pegou, roubando chocolate dentro. Daqui a pouco ligaram lá para a delegacia para minha mãe. Tu imagina, filho de policial, ser ladrão. E a mãe falou, agora vocês vão ser castigados. Eu nunca me esqueci. Vocês não vão poder sair. Nós tínhamos campeonato. Gurizada, nós tínhamos campeonato. E era a final, a mãe proibiu de nós na final do campeonato. Pensa no choro, na tristeza. Mas foi uma lição para a nossa vida. Nunca mais. Tem pai e mãe que daqui a pouco passa a mão por cima do filho. Mas Deus não tem nós, irmão, por inocente das nossas dificuldades. Aleluia. O pai corrige aquele que ele ama, porque ele não tem em você por bastardo, irmão. Aleluia. Às vezes é um santo remédio, porque às vezes nós chegamos na igreja, nós queremos tantas coisas de Deus, mas nós estamos na contramão de Deus. Nós não pedimos, Deus, o que tu quer de nós, Deus? Aleluia, porque Deus tem projeto na minha e na tua vida. E às vezes por Deus ter projeto, daqui a pouco nós queremos nossos planos, nossos projetos. Nós pensamos que vir na igreja, irmão, aleluia, é que nem tu no mercado, tu escolhe o que tu quer. Aleluia, aqui não. Aqui existe norma, regras, aleluia. Mas os projetos, a norma, a regra, é para eu e você ter uma vida diferente na face da terra, para a glória do Senhor Jesus. Quando nós olhamos o texto, vai gerar um outro filho. Esse outro filho, irmão, precisa ter um nome, aleluia. Vai dizer Lohuama. É uma filha que ela vai gerar. Poderia ser uma alegria para a família, mas em outra tradução vai ser desfavorecido. Irmão, pensa uma pessoa que é desfavorecida, que não tem favor, sem graça. Difícil ficar perto da pessoa. Aquela pessoa já vem, parece uma pessoa chata. Talvez já tenha, vai aquela pessoa, vem, meu Deus, de novo vem aquela pessoa. Só fala asneira, só fala besteira. Tudo que ela abre a boca, é uma pessoa pessimista. Tu vê daqui a pouco, parece que ela leva um peso para a tua casa. Parece uma descarga ruim, coisa ruim. A pessoa só fala de problema, dificuldade. Agora tu vem aqui diferente, irmão. Aleluia. Aqui tu vai ter solução. Jeremias certa vez vai dizer, em Jeremias 33:13, Deus falando com Jeremias vai dizer, Deus vai dizer, clama a mim, Jeremias, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Tu não sabe, mas eu sei. Tu não pode, mas eu posso. Tu não consegue, mas eu consigo. Tu não faz, mas eu faço. Tu não realiza, mas eu realizo. Aleluia. Esse é o teu Deus que consegue operar na minha e na tua luta para a glória do Senhor Jesus. Mas tu já aprendeu a clamar. O que é clamar? Invocar, irmão. Aleluia, é tu clamar o teu Deus e Ele está aqui, aleluia. Eu não sei a dificuldade que você chegou aqui, mas estamos subordinados a um tema mais que vencedor. A Bíblia vai dizer que esta mulher, que é mãe, ela chegou a desmamar a criança para gerar mais um filho, irmão. E às vezes nós quando vemos para a igreja, irmão, estou falando de igreja aqui nesta noite, missionário Silvano, o que acontece? Às vezes nós não queremos desmamar. Deus às vezes quer dar um alimento sólido, irmão, para nós crescer espiritual, aleluia. A criança às vezes tem que tomar leitinho, mas tem pessoas que estão um tempão dentro da igreja, parece só leitinho, e Deus quer dar um alimento mais sólido para ela, aleluia. Se tu comer uma feijoada, um mocotó é diferente, amém? Para a criança não pode dar, mas tem pessoas que vivem anos dentro da igreja, da mesma mentalidade, da mesma forma, tem que ter uma metonia, uma mudança de mentalidade, irmão. Deus quer fazer nós crescer para a glória de Deus. Eu não estou falando de crescimento físico, mas é espiritual, aleluia, porque Deus quando tem projeto, a nossa vida é diferente, irmão. O projeto de Deus, ele é perfeito, por mais que muitas vezes nós não entendemos quando estamos passando pelo processo, muitas vezes não entendemos quando estamos naquele processo passando, às vezes parece doloroso, mas traz daqui a pouco benefício depois que nós passamos. Talvez você já disse assim, eu pensei que eu nunca ia passar por isso, mas depois tu passou, tu aprendeu a lição, aleluia. Eu me lembro que pouco tempo atrás, eu fui transferido para a cidade de São Leopoldo, irmão. Nós nunca imaginávamos que nós ia pegar uma enchente, praticamente todos os irmãos nossos de São Leopoldo pegaram água.
Todos, não ficou um que não pegou água nas casas. Aquele que morava no segundo piso, até no segundo piso pegou água. Pensa na angústia e na preocupação, irmão. Aí dizia um rapaz que nós tiramos do submundo das drogas, por nome de Tiaguinho, o rapaz estava perdido. Ele falou: pastor, eu perdi tudo, foi água até o segundo piso, pastor, só que eu não perdi a vida, pastor. Eu quero agradecer a Deus que o Senhor me conservou. E eu tenho certeza, pastor, que é necessário Deus tirar o velho para colocar o novo. E passou os dias, os meses, irmão. Eu cheguei na casa do Tiaguinho, ele falou: pastor, o que eu te falei, pastor? Olha aqui, hoje eu estou com mesa nova, cama nova, estou com a cozinha nova, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Tem coisas que tu não entende no momento. Ele diz: pastor, eu fui lá na loja, quando eu fui comprar, eles viram o meu cadastro que eu tinha pegado, e me deram geladeira, me deram mesa, e eu não estou entendendo, mas eu estou glorificando a Deus. Eu aprendi a glorificar a Deus em meio à dificuldade. Glorificar a Deus quando está tudo certo é fácil, mas quando vem a dificuldade, a luta, será que nós vamos adorar a Deus da mesma forma, da mesma maneira? Irmãos, a Bíblia vai dizer que esta mulher gerou uma outra filha por nome de Ami, irmão, ou Lo-Ami, quer dizer, não é meu povo. Coisa terrível quando nós pensamos que nós não temos Deus, irmão. Quantas pessoas daqui a pouco virar as costas para Deus? Essa era a situação de Israel, a situação do reino do norte, irmão. A geografia bíblica diz que se dividiu o reino do sul e o reino do norte. Por que isso eu quero aplicar para você? A geografia é interessante nós entender, porque às vezes nós estamos no lugar certo, mas fazendo as coisas erradas, irmão. Tu chegou no lugar certo, mas muitas vezes nossas atitudes são erradas, por isso que não dá certo. Agora, se chegar no lugar certo, irmão, e fazer aquilo que é certo, Deus vai trabalhar ao teu favor, para a glória do nosso Senhor, amém, irmãos? E eu vinha falando com Jesus, eu falei: o texto é de compreensão difícil. O que tu quer que eu ministro para a igreja? O texto está falando de uma infidelidade conjugal, irmão, aleluia, do adultério. Estava mostrando adultério físico para revelar um adultério espiritual. O que estava acontecendo dentro da nação de Israel, que o povo tinha se voltado para outros deuses, irmão. A Bíblia vai dizer que esta mulher, a qual esse homem casou por nome de Gomer, o significado quer dizer perfeição, mas se um nome bonito, mas fez tudo errado, irmão. Depois de ter os filhos, irmão, estava tudo certo, ela foi e se doou para os seus amantes. Ela acabou saindo de casa, irmão, abandonou a própria casa dela. Talvez tu conheça história igual, irmão. Ela abandonou a casa dela. E eu vivenciei isso aqui na minha casa, irmão. Eu vi meu pai saindo de casa, depois da mamãe ter 3 filhos. Tinha eu, o Marcel e a Michele. O pai abandonou, foi para a prostituição, pegou a mulher de prostituição. Não que Deus tinha mandado ele, irmão. Aqui eu sei que Deus mandou, porque a Bíblia vai relatar. Mas eu sei que foi da parte do diabo, irmão. Eu vi o papai saindo de casa, a lágrima descendo. Eu tinha apenas 6 anos de idade, irmão. Pai se junta com uma prostituta, tem 2 filhos. Pensa numa destruição do meu lar, irmão. Pensava eu que estava tudo acabado. Mas um dia esse Jesus que eu estou te pregando, esse Jesus que eu estou te pregando aqui, teve um encontro com meu pai. Meu pai não conhecia ele, irmão. Ele foi na igreja dos crentes. Meu pai era contrário aos crentes. O pai tinha um fusquinha, irmão, da delegacia, e eles tinham muito medo do meu pai. Meu pai era brabo, era baixinho, mas era invocado. Tem uns baixinhos que são meio invocados, né? Aleluia. Tu já olhou para o lado, né? E às vezes é você mesmo. O pai era muito brabo, e era muito conhecido lá na Cidade Estrela, prendeu muitas pessoas, chefe da investigação. E aí quando ele chegou, estacionou o carro na frente da igreja. Agora falaram: vai fechar a igreja. E a igreja lá na Cidade Estrela, lá na chácara, era bem barulhento. O povo dava glória a Deus, dava aleluia. E os vizinhos pensavam: alguém ligou, denúncia, vão fechar a igreja. O meu papai entrou na igreja, nunca mais saiu da igreja, aleluia. Lá ele teve um encontro com o Senhor. Ele tinha triglicéridos de gordura saturada no corpo. O médico falou que era no morto-vivo, porque ele ia para a prostituição, bebia muita cerveja, uma vida depravada, uma vida destruída. Papai tinha abandonado a casa, estava recebendo as consequências. Mas um dia Jesus encontrou ele, irmão. Quando encontrou ele, mudou a sua vida para a glória de Deus. Por que eu falo isso aqui, irmão? Porque todo aquele que tem um encontro com Jesus, a vida dele nunca mais é a mesma. Quando tu conhece Jesus é diferente, irmão. Por que eu falo isso? Aqui Jesus andou com os discípulos, presbítero William, pastor William. Nem os discípulos quer dizer aprendiz, não conheciam Jesus. Certa feita Jesus está com os discípulos, vai dizer: passai para outra banda. Eles estão no barco, que Jesus faz? Jesus vai para a popa e começa a descansar, irmão. Quando Jesus começa a descansar, levanta um vento contrário. Quando esse vento contrário levanta, parecia que o barco ia afundar, naufragar. Quando bateu o pavor
pavor nos discípulos, eles não sabiam o que fazer. E percebe que Jesus está no barco, irmão, e eles estão apavorados em pânico, um conversa com o outro, nós passando essa dificuldade, o barco está a naufragar e Jesus está dormindo. O que um falou? Vamos acordar o mestre. Quando eles vão despertar o mestre, irmão, quando ele desperta o mestre, quando olha aquela situação, ele vai dizer: aquieta-te vento e acalma-te mar. Quando ele dá esta ordem, irmão, o vento acalmou e a água veio e teve bonança naquele lugar. Um discípulo olha para o outro e vai dizer: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem pessoa que anda com Jesus, não conhece Jesus. Certa oportunidade, Jesus disse: passar em outra banda. Jesus foi orar no monte, irmão, e daqui a pouco vem, irmão, um momento difícil que eles estão passando, e em meio àquela embarcação, e eles conheciam de barco, conheciam de embarcação, conheciam de água, irmão, mas daqui a pouco era uma vigília da noite, quando eles estão vendo Jesus caminhando por cima das águas, irmão. E o que eu acho interessante, porque quando eles estão olhando aquele homem, e falam: quem é que lá? Eles estão olhando, irmão, eles estão pensando que é fantasma, mas não conhece Jesus, irmão. Tem pessoa daqui a pouco, por não conhecer Jesus, pensa que é fantasma. Tem pessoa que acredita em fantasma, mas não acredita em Jesus. Eles estão dizendo: é um fantasma. E aí Jesus se pronunciou. Aí Pedro disse: se é você mesmo, deixa eu ir sobre as águas. Aí tu conhece a história. Jesus começa a andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas também. Quando Pedro está andando sobre as águas, irmão, parecia que está pisando em terra seca. Quando ele está olhando para o Senhor, ele está caminhando sobre as águas, irmão. Daqui a pouco Pedro começa a naufragar, porque Pedro começa a olhar para a situação, irmão. Bate o pavor em Pedro, irmão. Pedro pede socorro e Jesus pega Pedro pelo braço, traz para o barco novamente. O que eu aprendo, irmão, tem pessoas que andam com Jesus e nunca conheceu Jesus. Talvez está numa igreja de crente, nunca conheceu, mas hoje ele quer se revelar para você nessa noite, para a glória de Deus, irmão. Dessa noite ele quer se revelar para você. Aleluia. Ele quer ter um encontro real e verdadeiro com você. Se ele tiver um encontro real e verdadeiro com você, a tua vida nunca mais será a mesma. A tua vida será modificada e transformada. Por quê, pastor? Porque eu tive experiência disso, irmão. Papai se converteu evangélico. Eu falei: esse homem está louco. Papai vinha lá em casa, aí o papai começou a querer falar de Jesus para mim. Eu falei: mas o que esse homem quer? Esse homem veio de prostituição, nunca parou em casa, agora quer falar do amor de Jesus. Pai andava para cima e para baixo com os crentes, levava crente para cima e para baixo, e eu não entendi esse evangelho. Um dia ele bateu minha porta lá de casa, pedindo perdão por tudo que ele fez. Eu bati a porta na cara dele. Eu não queria saber de perdoar meu pai. Eu tinha mágoa, rancor e ódio no meu coração, uma vida amargurada, vivenciar um momento difícil no meu lar. Talvez tem pessoas que estão convivendo a mesma forma do que eu passei, passaram algo semelhante ou estão passando, e não estão entendendo por que tudo isso. Eu também não entendi porque eu passei por tanta dificuldade quando criança, mas um dia, papai se converteu e começou a orar por mim, irmãos, aleluia, e o Deus que encontrou, ele me encontrou também. Eu conheci o Deus do meu pai, irmão, aleluia, no momento de dificuldade da minha vida, no momento que eu terminei um relacionamento, eu pensei que não tinha mais solução, eu já estava num relacionamento, tinha me juntado, eu botei na minha mente: eu nunca vou me casar, eu não vou me casar, porque daqui a pouco, se não der certo, eu pego as minhas coisas e vou embora. Então não dava certo, eu já com a mentalidade de nunca ter aliança e compromisso, por não conhecer Jesus. Cheguei na igreja dos crentes arrebentado, irmão, aleluia, e eu me lembro que era na igreja de Madeirinha ontem, quando eu cheguei lá na vigília, eu chorei porque eu me lembrei, quando eu botei o primeiro meus passos na casa do Senhor, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha um cabelão comprido, brinco na orelha, sem paz na minha alma. Quando eu entrei naquele culto lá, eles falaram: vai na igreja dos crentes lá, Deus fala e resolve o teu problema. Irmão, na minha situação que eu estava, porque eu não conhecia Jesus, eu falei se era o batuqueiro, se era o que bandeiro, o feiticeiro, eu só queria solucionar o meu problema, mas graças a Deus que eu cheguei na porta certa, irmão, aleluia. Quando eu entrei na igreja dos crentes, todo tímido, e aquele povo barulhento, dando glória a Deus. O pastor José tinha uma voz grossa. Falei: quem está com demônio? Ele falou: tem demônio nesse lugar. Eu falei: demônio está esse homem, e não entendia nada. Sentei, irmão. Quando eu vi aquele povo lá glorificando a Deus, falando estranho, não estou entendendo nada, mas eu estava sentindo algo diferente em mim, algo que eu nunca tinha sentido, irmão. Daqui a pouco uma mulher começou a marchar na minha direção, ela impõe as mãos sobre a minha cabeça e diz: assim diz o Senhor. Começou a dizer
dizer tudo que eu estava passando, como eu ia sair daquele problema, como eu ia sair daquela situação. Eu comecei a chorar, irmão, tentei segurar a lágrima, não consegui, porque foi muito forte o que aconteceu comigo. Eu falei, como é que essa mulher conhece a minha vida, coisa que eu não contava para papai e para mamãe, e ela contou como eu ia sair daquela situação, dizendo assim do Senhor. Eu falei, que Senhor é esse, que me conhece por dentro, conhece meus pensamentos. Eu comecei a chorar, mas no meu choro, daqui a pouco ela falou, e ainda vou colocar um rebanho nas tuas mãos. E daí eu pensei, mas não, isso é loucura, eu nunca cuidei de fazenda, eu vim lá de Porto Alegre, como é que eu vou trabalhar na roça, eu não sei o que é isso. Aí eu comecei a questionar, e ela disse, e tu vai para muitos lugares pregar a minha palavra. Aí eu falei, não, isso é mentira essa mulher aí, porque eu nunca tinha pegado a Bíblia Sagrada. A mãe tinha aquela Bíblia católica que dava 4 décimos, de tão grandona, eu não prestava nem para ler as páginas daquela Bíblia, irmão, aleluia, nem para ver as fotos que tinha de Jesus, nada, irmão. Tamanho ateu que eu era. Eu dizia ser católico porque todo mundo era católico. Aí eu dizia ser católico, mas nunca botei meus pés na igreja, nunca parei para escutar padre e pastor. Mas aquele dia marcou a minha vida para a glória de Deus, irmão. Eu queria conhecer esse Jesus do meu pai, aleluia, que eu vi meu pai sendo curado, sendo transformado, sendo liberto para a glória de Deus. Comecei a frequentar a igreja de papai, aleluia. Só que eu vi o papai lá e eu falava, todo mundo dizia do meu pai, mas isso como é uma benção. E eu me lembrava do passado, papai largou a mamãe, papai deixou a mamãe com 3 filhos, e aí o papai, nós, na mesma igreja, eu não conseguia abraçar o meu pai, irmão. Aleluia, se meu pai fosse pregar a palavra, eu falei, o que esse homem quer falar? Abandonou minha mãe, fez toda a coisa errada, agora quer falar do amor. O que ele quer falar do amor? Nunca deu amor para nós, deixou nós abandonados. Vi uma confusão na minha mente dentro da igreja. Mas um dia, irmão, eu estou dentro da igreja como os irmãos estavam, aleluia, eu ouvi uma voz, perdoa o teu pai, libera o perdão. Eu falei, isso é do diabo, ele que tem que me pedir perdão, e eu estou numa guerra dentro de mim, irmão. Quando eu levantei do banco, eu fui em direção do meu pai e disse, pai, me perdoa, pai. Pai chorou junto comigo, irmão. Aquele dia eu me libertei, irmão, aleluia. A partir daquele dia comecei a ser uma das pessoas mais felizes da igreja. Começou a vir uma alegria, uma paz, irmão. Um amor de Deus começou a ser derramado no meu coração, e eu não entendi por quê, porque a Bíblia diz que a luta, aleluia, a tribulação, aleluia, produz experiência, a experiência produz a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, através de Cristo Jesus. Ele quer derramar amor no teu coração, irmão, mas a tua parte você tem que fazer. Eu digo, eu era aquele baixinho que não perdoava ninguém. A partir daquele dia minha vida foi diferente, irmão, porque eu estou falando de Osés, irmão, porque Osés vai perder a esposa, irmão. Osés fica com 3 filhos para cuidar, irmão. Osés, o tempo vai passando, ele vai saber que a esposa dele está com outros amantes, e agora a história que veio para ele, o próprio Deus fala com ele, vai lá no leilão, a tua esposa está sendo vendida lá, compra a tua esposa. Irmão, pensa na situação de Osés, pensa do amor de Osés para com a sua esposa. Osés vai num leilão, depois dela ter relacionamento com outras pessoas, tu imagina a situação, Deus fala, compra ela, esteja ela por tua esposa. Depois Osés está entendendo por quê, porque era o contexto que estava acontecendo com o povo de Deus. O povo de Deus tinha adultério espiritual, o povo de Deus estava adorando Baal, outros deuses, irmão, e pensava que estava agradando a Deus. Tem pessoas que querem servir a 2 deuses, outro serve a Deus, outro serve a Baal, aleluia. Só tem um caminho, irmão, e o caminho é apertado, é estreito. Quando Osés entende aquilo ali, irmão, Osés está entendendo, ele vai pegar 15 pratas, irmão, e mais uma cevada, mais uma éfa, e ele vai comprar a própria esposa dele novamente. Tu imagina aquela mulher que era sem valor, tu imagina tu restaurar, irmão, pensa do amor de Osés, assim é o amor de Deus para conosco, assim o amor de Jesus para comigo e contigo, amém? Nós não merecíamos, irmão, aleluia. Talvez tu não consiga compreender isso. Era uma pessoa que não merecia. Hoje nós estamos aqui não porque nós somos bonzinhos, é porque o amor de Deus nos alcançou para a glória do Senhor Jesus. Nós não merecíamos esse amor, irmão. Irmão, se tu vai olhar no versículo, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer, chama-me e chama-la Ruama. Irmão, daqui a pouco o que quer dizer a mim, Ruama? Quer dizer meu povo, tu é de povo de Deus. Deus chamou para ele, irmão, aleluia. O Ruama, irmão, não é meu povo, agora está dizendo Ruama, é meu povo. A mim quer dizer favor, é a graça de Deus, irmão, a graça de Deus é favor imerecido. Nós não estamos aqui porque são bonzinhos. Se tu olhar para o teu irmão, cada um tem uma história aqui, aleluia. Sentar comigo, eu fiz muitas coisas erradas no meu passado, mas eu agradeço a Deus porque um dia Jesus me escolheu, irmão,
Aleluia. E hoje Ele está escolhendo pessoas aqui para a glória do Senhor Jesus. Às vezes nós rotulamos certas pessoas, irmão, pensando que não tem mais esperança, solução. Mas o próprio Oséias vai chegar no Vale de Acor. Aleluia. E ele vai dizer: o Vale de Acor foi onde mataram, irmão. Mataram Acã. Depois de Acã ter pecado, a cana do povo de Deus pegou capa, irmão. Pegou ouro, aquilo que não era para pegar, ele pegou. Tem pessoas que gostam de viver escondido na capa, irmão. Não adianta tu querer vir aqui dentro se esconder, irmão. Deus te conhece pelo teu avesso, aleluia. Se tu querer ser um veaco, irmão, tu vem aqui daqui a pouco querer ser devedor, não cumprir com o seu compromisso, as pessoas vão dizer: mas o que ele quer dentro da igreja? Ele vem lá da glória de Deus, mas está devendo aqui no boteco, está devendo aqui na loja. Aí Deus coloca o amor no nosso coração, mas também nós temos que fazer um conserto. Se era veaco, não é mais veaco. Se era ladrão, não é mais ladrão. Se era prostituta, não é mais prostituta. Se furtava, não furta mais. Tem uma transformação na sua vida para a glória do Senhor Jesus. Essa é a transformação do Evangelho de Cristo, irmão, aleluia. É algo que transforma a nossa vida. E eu quero encerrar por aqui, irmão, porque eu quero orar por vidas aqui, aleluia. E o tempo passou, irmãos. Me converti no mesmo ministério do meu pai, fui batizado. E eu fui presidente do departamento de missão. E eu me lembro que o pastor, nosso presidente, pastor José, falou: aonde nós podíamos fazer o culto de missão? Eu falei: pastor, se tu permitir, nós vamos fazer no prostíbulo, na frente do prostíbulo. Pastor, mas como assim? Pastor, eu sei que tu conhece a tia Lourdes era a dona da boate. E o pastor conhecia ela, muito tempo atrás. E o pastor: fala com ela para ela fornecer a luz para nós. E o pastor: o que mais tu vai querer? Eu falei: pastor, se permitir, vamos levar o ciclo de oração para frente. Aleluia. E daí ele falou: tá, vou concordar, mas tem que convencer as irmãs. E daí eu falei: só mais uma coisa, vamos levar a mocidade também. Irmãos, nós fomos na Rua dos Marianos, na cidade de Estrela. Ali tem vários prostíbulos, um do lado do outro. E nós fomos fazer o culto de missão. A tia Lourdes cedeu a luz, irmão. Era antes deles começar com a boate. E o culto começou a acontecer. As irmãs lá do ciclo de oração começaram a louvar. Os jovens começaram a louvar. Daqui a pouco veio uma mulher seminua, irmão, que era desviada da igreja, tomou um propósito com Jesus, irmão. Abraçou a irmã Diva e começaram a chorar. E ela falou: eu quero voltar para esse Jesus. Ela não aguentava aquela opressão que ela estava vendo. Irmão, no final do culto, a dona da boate, a tia Luz, aceitou Jesus. Aleluia. Irmão, lá na cidade de Estrela, tem um jornal que é o Folha de Estrela. E o Folha de Estrela tirou uma foto com a tia Lourdes, com a Bíblia Sagrada na frente da boate. A tia Lourdes tinha aceitado Jesus, irmão, a dona da boate. Passou-se os meses, a boate fechou. A igreja comprou a boate. Hoje não é mais boate, hoje é uma igreja lá. Lá onde que o meu pai traiu a minha mãe, irmão, me chamaram para pregar naquele lugar. Naquele lugar tinha um púlpito, aonde que as mulheres, tinha um palco onde as mulheres faziam striptease. Daquele palco eles fizeram o altar, irmão. Aleluia. Já não era mais espetáculo para destruir vida. Agora é um lugar para consertar a vida. Eu me lembro que eu entrei lá para pregar, irmão. Eu chorei naquele lugar, porque um dia lá meu pai traiu minha mãe. Hoje não é mais para trair. Aquele lugar foi fechado para a glória de Deus. Hoje é um lugar para restaurar vidas para a glória do Senhor Jesus. Pastor, a tia Luz se batizou. Hoje é crente na igreja, irmão. Hoje é uma senhora que marcha e fala em mistério. E a boate, pastor, não é uma boate. Hoje é uma igreja para a glória de Deus vivo, irmão. Irmão, aonde abundou o pecado, superabundará a graça, irmão. Ali onde meu pai destruiu o meu lar, hoje papai é crente, mamãe é crente, e hoje eu estou aqui para pregar a palavra para você, porque há esperança para a glória de Deus. Eu quero orar por vidas aqui. Eu quero orar por vidas aqui. Eu não sei a situação que você se encontra aqui, mas Deus está neste lugar. Talvez você chegou sem esperança, está tudo errado aos teus olhos. Um dia estava tudo errado para mim, mas um dia esse evangelho me confrontou, irmão. Aleluia. Um dia eu tomei uma decisão, e eu quero orar para pessoas aqui. Aleluia. Sábado passado eu estava na cidade de Lajado, na cidade de São Leopoldo, e na cidade de São Leopoldo foi nos dada uma oportunidade, e Deus me revelava algo a respeito de uma moça conhecida por Pâmela, e eu dizia para aquela moça: o diabo tentou te matar, e nós oramos para aquela moça foi liberta. E daí quando chegou no final do culto, ela foi para sair, ela falou: pastor, tudo que tu falou é verdade. Ela mostrou os pulsos aqui, que ela tentou cortar os pulsos, que ela tinha uma opressão, aquele dia ela queria tirar a vida, mas ela escutou uma voz para ela ir para a igreja. Aleluia. E Jesus falou com ela: hoje Pâmela está lá na igreja para a glória do Senhor Jesus. Tem pessoas, irmão, que estão nesse lugar, aleluia, porque tem um propósito de Deus. Pastor, o que aconteceu com Oséias? Oséias restaurou a sua casa para a glória do Senhor Jesus.
Ele pagou pela vida da mulher, imagina, não tinha mais valor, irmão. Assim o nosso Deus pagou por mim e por você, mas um preço de sangue, irmão. Eu quero orar por você. Talvez você chegou aqui sem esperança, irmão, mas há esperança para você nessa noite. Eu quero orar pela tua vida aqui neste lugar. Deus te trouxe aqui com um propósito, com um projeto. Eu quero orar por vidas que querem tomar uma decisão com Jesus. Tão cansado, não é com todo mundo, mas tem pessoa que está cansada. Tem pessoas que vivem nesse boqueirão enganando, irmão, disfarçando, estão embaixo de calmante, antidepressivo, estão com insônia, não conseguem dormir, não tem mais paz na sua alma. Tu até mostra um sorriso, mas está vazio dentro de você. Você não sabe o que fazer, a tua vida parece que perdeu sentido, aleluia. Mas tem um Senhor que quer te dar uma direção. Eu quero orar por pessoas que querem voltar para os caminhos do Senhor. Tem pessoas que estavam paradas, irmão, aleluia. E o Evangelho está te confrontando, aleluia. Jesus está te chamando. Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu fardo que é suave e leve. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E acharás descanso na minha morada. Aleluia. Eu quero orar por você.